Boa tarde, Luiz. Luiz está aqui como nosso intérprete para nos ajudar nesse momento. É um prazer enorme estar aqui na Campus Party, nesse momento histórico, em que a gente faz a primeira vez, né, a Campus Party totalmente à distância, em função da pandemia. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Quero agradecer a equipe da Campus Party e do Include por me inserir nesse projeto tão bonito. Eu sou professora Gina, professora da Educação Básica na Secretaria de Educação do Distrito Federal, e para tornar essa conversa aqui com vocês um pouco mais didática, um pouco mais atrativa, eu separei alguns slides, vou compartilhar com vocês aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na tela, se estamos compartilhando. As meninas estão aí ajudando a gente, a Yandra e a Raíssa. Meninas, será que a gente consegue? Peraí. Aí, não estou conseguindo, gente, vai dar certo, vamos lá. Yandra, querida, você está acompanhando a gente aí? Será que você consegue me ajudar? Yandra ou a Raíssa? Eu não sei o que está faltando fazer aqui para aparecer na tela o slide. A gente precisa que o slide apareça na tela, e eu estou aqui com pouco de dificuldade. Acho que agora deu certo, né? Então, eventualmente vocês vão me ver olhando aqui para o lado, porque eu estou usando o celular e o computador, porque aqui pelo computador eu vejo a apresentação, e aqui pelo celular eu vejo a minha imagem e a imagem do intérprete. Quero agradecer ao intérprete que está tornando esse momento mais inclusivo ainda, né? Então, o título do nosso bate-papo é Projeto Mulheres Inspiradoras, Educação para a Transformação Social. E para falar sobre o projeto Mulheres Inspiradoras, necessariamente eu preciso falar um pouco com vocês sobre a minha história, porque é um projeto que está muito relacionado à minha própria trajetória. E eu começo, para falar da minha história, apresentando esse moço bonito que está aí na tela, seu Moisés. Meu pai foi o homem mais extraordinário que eu já conheci. Ele era vendedor ambulante, não pôde frequentar a escola, mas era absolutamente apaixonado pela educação, pela escola, e falava sobre escola e educação com muita paixão, talvez exatamente porque esse direito tenha sido negado a ele, e ele entendia o quanto a sua vida acabava ficando limitada e restrita em relação às oportunidades, justamente por não saber ler e escrever. Ele migrou para o Distrito Federal em busca de uma vida melhor e conheceu a dona Djanira. A dona Djanira migrou da zona da Mata Mineira, no sul de Minas, em busca de uma vida melhor. E esse encontro desse homem branco com essa mulher negra, ele nordestino, ela mineira, deu certo e deu origem à minha família, que é uma família formada por 8 pessoas, nós somos 6 filhos,
Eu sou a terceira, e eu gosto muito dessa foto porque ela representa parte da nossa infância, que foi um período muito longo que meu pai trabalhou como vendedor ambulante para garantir o nosso sustento. Ele trabalhava em cima dessa bicicleta, rodando as ruas da Ceilândia, vendendo um produto chamado bolachão, que ele comprava numa padaria artesanal de fundo de quintal e revendia nas quitandas e bodegas espalhadas pela cidade. Essa foto aqui mostra a gente no início da Ceilândia, quando a cidade começou, quando a gente tinha acabado de sair da vila do Iapeí. E essa foto, para mim, é muito significativa, porque ela representa as condições de vulnerabilidades diante das quais a gente vivia. Essa foto foi tirada no dia em que nós tivemos o nosso Natal mais incrível. Aí estão os filhos de 3 mulheres negras, que migraram do sul de Minas, de uma cidade chamada Manhuaçu, para o Distrito Federal, Planalto Central, em busca de uma vida melhor. E nessa foto a gente estava comemorando o nosso Natal mais incrível. E é importante dizer que, apesar das nossas condições econômicas serem bem delicadas, bem difíceis, a gente teve a bênção de nascer numa casa onde havia um homem e uma mulher não escolarizados, que não tiveram acesso à educação formal, mas que defendiam com unhas e dentes o nosso direito de frequentar a escola. Então, eu tive um pai, como eu disse, que, embora não soubesse ler, toda a vida dele foi dedicada a nos garantir o direito à educação. E essa é a foto que foi tirada quando eu entrei na escola, exatamente no ano em que eu entrei na escola. Eu tinha 7 anos de idade, e provavelmente, olhando para essa menina, vocês vão ver aí uma menina com os olhos cheios de esperança, porque era assim que eu imaginava que a escola era. Quando meu pai falava da escola, ele dizia para mim assim: minha filha, no dia que você entrar na escola, você vence tudo, você ganha o mundo, ninguém te segura. Então, o meu sonho de infância era chegar à escola, ter a chance de aprender a ler e escrever, porque eu imaginava que eu ia atravessar esse portal mágico sobre o qual meu pai me falava. Essa foto está assim, bem surradinha, né? Porque ela estava desaparecida há mais de 40 anos, e eu a encontrei, achava que eu não a encontraria mais, eu a encontrei no contexto da pandemia, porque no dia 11 de abril eu completei 29 anos como professora, e fui atrás da foto que mostrava a minha primeira turma. E encontrei essa foto que eu tinha dado por perdida. E ela me fez relembrar a criança que eu era quando eu entrei na escola e como são a maioria das crianças quando entram na escola, né? Com muita vontade de aprender e de desbravar esse mundo novo. Essa daqui, nessa nova foto, sou eu 1 ano depois de ter entrado na escola. E aí, se vocês observarem bem, provavelmente vocês vão perceber alguma diferença, né? Na primeira foto, eu apareço com esses olhos curiosos que eu tinha, cheia de esperança, né? Vou voltar aqui um pouquinho para vocês verem, ó. Eu era essa menina com vontade de aprender, com os olhos cheios de esperança, curiosa. E aqui, 1 ano depois, eu já me senti uma criança muito diferente. A gente não precisa dizer que nós vivemos num país profundamente racista, né? Eu acho que isso é ponto pacífico. O racismo é parte da nossa estrutura social. Ele define as posições que a gente pode ocupar, ele estabelece privilégio para uns em detrimento de outros, e no meu caso, o racismo, ele teve muito relacionado a uma série de violências que eu sofri ainda na primeira infância, pelos xingamentos, pelas agressões que tinham como origem palavras que desqualificavam a cor da minha pele, o meu tipo de cabelo. E quando eu entrei na escola, que eu imaginava que seria esse lugar mágico, sobre o qual meu pai me falava, que me daria superpoderes, eu descobri que o racismo também estava lá na escola. Mas eu queria muito estudar. Então, o que eu fazia? Eu comecei a fazer um esforço para ser invisível. Eu acreditava, aos 8 anos de idade, você não tem repertório para entender o racismo ainda. Então, eu acreditava que a origem do meu sofrimento
poderia ser resolvida se eu fizesse um esforço para ser invisível, porque as pessoas não iam me ver e não me agrediriam. Então, eu entrei na escola, entendi que eu precisava ficar ali, porque o meu pai dizia que eu precisava estudar, mas eu passei a fazer um esforço de ser invisível, sentando na última cadeira, não fazendo perguntas, não participando da aula. Uma criança nessas condições não consegue aprender. Para aprender, a gente tem que ser sujeito no processo de aprendizagem, tem que se envolver de maneira ativa. Eu passei para a segunda série sem saber ler e escrever e encontrei, na segunda série, uma professora Creuza Pereira dos Santos Lima. Era uma professora que tinha fama de ser rígida, e eu sentava na última cadeira na sala dela, muito constrangida por ter a sensação de que eu sabia menos que as outras crianças, porque eu não tinha aprendido a ler e escrever. E aí a professora Creuza, maravilhosa, um belo dia me chamou até a carteira dela, e eu imaginei que ela fosse me dar uma bronca, que ela fosse me expor diante das outras crianças, que ela fosse me constranger. Eu pensei, ela descobriu que eu não sei ler e a minha vida vai acabar aí. Para minha surpresa, quando eu cheguei até a mesa da professora Creuza, ela não queria me dar bronca, ela não queria me fazer sentir constrangida, nem me expor. Ela me pegou no colo. Ela me colocou no colo, e foi um colo que representou um grande marco na minha existência, porque ali no colo da professora Creuza, do alto dos meus 8 anos de idade, eu me senti uma criança passível de ser amada, em condições de aprender. Eu lembro que ela se esforçava para que eu participasse das atividades da escola, ela vibrava quando eu aprendia, ela comemorava as minhas pequenas vitórias, e aquilo foi fazendo com que eu ficasse cada vez mais entusiasmada com a escola. Finalmente, eu tinha encontrado tudo aquilo sobre o qual meu pai falava. Eu me sentia forte porque eu estava sentindo que eu queria aprender, que eu podia aprender. E ali, aos 8 anos de idade, no colo da professora Creuza, eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu disse para mim mesma, eu não quero ser invisível, eu quero ser professora, porque não deve haver na vida nada mais importante para fazer do que isso que aquela professora tinha acabado de fazer por mim. E dali para frente, a minha meta, o meu objetivo, o meu projeto era ser professora. Eu queria isso a qualquer custo. E, de fato, eu me tornei professora aos 17 anos de idade. Aí, nessa foto, eu apareço com meu pai e a minha mãe. Meu pai ficou tão orgulhoso quando eu me tornei professora, que ele fretou uma Kombi. Ele queria que a cidade inteira visse que ele não sabia ler e escrever, mas ele tinha uma filha professora. E eu comecei a exercer o magistério, trabalhei por 10 anos com crianças pequenas, e depois decidi cursar letras, eu sou professora de língua portuguesa, e fui trabalhar com os estudantes dos anos finais. Saí da graduação habilitada da aula para o ensino fundamental 2 e para o ensino médio. E quando eu fui trabalhar com os estudantes dos anos finais, eu tomei um susto, porque eu descobri que eles não gostavam do que a escola propunha. Eu escolhi trabalhar na escola onde 10 anos antes eu tinha sido aluna, uma escola na periferia, na minha quebrada, na minha comunidade. E quando eu entrava na sala de aula, com muita vontade de ensinar os estudantes para que eles pudessem transformar a sua história a partir da educação, assim como eu tinha transformado a minha, eles viravam as costas para tudo que eu propunha. A sala de aula era o caos, tinha menino pendurado na janela, menino quicando na carteira, e aquilo foi me adoecendo. Eu fui me sentindo muito mal. Esse mal-estar foi num processo crescente, até que em 2003 eu recebi um diagnóstico de depressão que estava relacionado ao fato de que, quando eu escolhi ser professora, é claro que eu queria uma profissão, uma renda, mas eu queria muito mais do que isso. Eu queria um sentido para a minha vida, eu queria um propósito, eu queria ser agente de transformação social. E aí, como eu não consegui engajar os meus alunos, eu me senti impotente, fui tomada por um sentimento de fracasso que redundou numa depressão.
eu precisei buscar ajuda médica, psiquiátrica, psicoterapêutica, e na terapia, quando eu descobri que muito do meu adoecimento tinha origem no trabalho, eu percebi que eu estava diante da necessidade de tomar uma decisão. Ou ressignificar minha relação com o meu trabalho para me sentir feliz e realizada, ou abandonar a profissão. E aí eu, no lugar de abandonar, eu acho que eu ouço até hoje aquela menina de 8 anos que sentou no colo da professora Creuza, e eu ouvi uma voz interna que me dizia, mas você vai abandonar algo que foi tão importante para você? Eu tinha lutado tanto para ser professora, e no lugar de abandonar, eu fui estudar para responder essa pergunta. Por que que os jovens viram as costas para a escola? Por que que a gente tem tão altas taxas de evasão, de abandono? E aí, estudando, eu percebi, eu fiz vários cursos de especialização, de extensão, e fui percebendo que nós temos uma escola muito baseada na cópia, na repetição e na reprodução. É uma escola que abre pouco espaço para a expressão do jovem, é uma escola que escuta pouco as juventudes, e é uma escola muito orientada pela lógica do condicionamento, da reprodução, que pensa poucas possibilidades para a construção do pensamento crítico. É uma escola que não permite que o jovem veja sentido no que ele está aprendendo. E aí, eu, depois de ouvir os teóricos, eu fui ouvir os meus alunos para descobrir por que eles, do que eles gostavam, né? O que os mobilizava. E ouvindo os estudantes, isso foi em 2003, eu percebi que eles falavam muito sobre as redes sociais, isso ainda na época do Orkut. E eu falei, gente, eu era muito apartada das novas tecnologias, muito distante, porque eu estou perto de fazer 50 anos, então eu não faço parte dessa geração de nativos digitais. E aí eu falei, mas se isso é importante para o meu aluno, eu vou trazer isso para a minha prática. E eu, então, criei uma conta numa rede social e passei a usar como uma ferramenta pedagógica para conversar com os meus alunos, para dar feedback de tarefas, para saber que conteúdos eles postavam, sobre o que eles conversavam. E a partir da utilização das redes sociais como uma ferramenta pedagógica, eu me deparei com fotos de meninas, com vídeos de meninas muito jovens, com menos de 18 anos, em que elas performavam de uma maneira muito específica. Em especial, um vídeo de uma menina de 13 anos, onde ela se apresentava dançando de maneira muito erotizada. O vídeo foi produzido e postado por ela. Ela usava uma roupa que deixava o corpo dela à mostra, e ela escolheu uma música para dançar que desqualificava as mulheres. Aquilo me incomodou porque eu fiquei pensando, será que essa menina sabe que ela pode ser interpelada por um pedófilo? Será que ela imagina que depois que a gente posta alguma coisa nas redes sociais, a gente perde o controle e a imagem dela pode ser usada para alimentar um site de pedofilia, um site de pornografia? Enfim, tudo aquilo me incomodou e eu decidi entender o porquê. E aí eu fui pesquisar sobre o tema, descobri que esse comportamento tem nomes, chama-se sexting, e ele está relacionado a essa prática cada vez mais recorrente entre os jovens de exercer sua sexualidade pelas redes sociais. Mas eu percebi que tinha outras questões envolvidas. Nas minhas pesquisas mais recentes, eu fui descobrindo que desde que nós nascemos, aliás, até mesmo antes da gente nascer, tudo que a gente vai se tornar como pessoa, as nossas crenças, as nossas performances, elas vão estar relacionadas a tecnologias de gênero. Tecnologias de gênero são produções que fazem parte da nossa cultura, que envolve uma série de elementos que têm uma influência, um impacto direto na constituição da nossa identidade, pensando especificamente na questão de gênero. Então, para dar alguns exemplos, na nossa cultura, quando a gente fala de brinquedos de meninas, o que vem à mente das pessoas são panelinhas, fogões, bonecas, são brinquedos que reportam ao trabalho e ao espaço doméstico. Quando a gente fala de brinquedo de meninos, a gente tem como proposta super-heróis,
brinquedos de montar, de explorar, de aventura. Então, percebam que há uma diferença, né? Os brinquedos das meninas reportam ao espaço doméstico, ao cuidado, o brinquedo dos meninos reportam a poder, controle, força, coragem. Só que não para por aí. Se a gente for pensar nas representações dos contos de fada, eu separei 4 aqui, olha, que são muito curiosos. Por exemplo, em praticamente todos os contos de fada clássicos, a gente tem princesas que não têm protagonismo nenhum, que não são donas das suas histórias e que passam toda a narrativa esperando que um príncipe venha salvá-las. Em alguns desses contos de fada, inclusive, há o que a gente chama de pedagogias afetivas, que são representações que educam as nossas emoções. Então, por exemplo, no conto A Bela e a Fera, a gente tem aqui uma representação que traz uma pedagogia afetiva que diz o seguinte para nós mulheres: se você for uma princesa de verdade, você pode se casar com uma fera violenta, perversa, que ela vai se tornar um príncipe. É isso que está dito. Se a gente pensar, por exemplo, na Ariel, uma princesa corajosa que desbravava os 7 mares, né, que até questionava o pai, quando ela encontra o príncipe, ela tem que cumprir uma condição para viver aquele amor. Se a gente pegar, por exemplo, a Branca de Neve, a gente tem a representação de 2 mulheres rivalizando para ter a atenção de um homem, a madrasta e a Branca de Neve. E a Bela Adormecida, a gente tem uma representação de uma princesa que é beijada por alguém que sequer ela sabe quem é, porque no final das contas a vontade dela é o que menos importa. Se a gente pensar, por exemplo, na música da Pequena Sereia, é um exemplo muito contundente de como as pedagogias afetivas aparecem dentro dessas tecnologias de gênero para educar as nossas emoções. A música, a tradução da música da Pequena Sereia diz o seguinte: o homem abomina a tagarela, garota caladinha ele adora. Se a mulher fica falando o dia inteiro e fofocando, o homem se zanga, diz adeus e vai embora. Não vá querer jogar a conversa fora, que os homens fazem tudo para evitar. Sabe quem é a mais querida? É a garota retraída, e só as bem quietinhas vão casar. Então, tanto essa representação dos contos de fada, em que eu tenho, vamos voltar aqui um pouquinho, em que eu tenho príncipes que dominam a cena, e eu tenho princesas subservientes, silenciadas, sem protagonismo, sem uma história de si mesmas, mas uma história que redunda na chegada do príncipe como algo que vai atribuir sentido à sua existência. A gente tem aqui a Bela e a Fera como uma pedagogia afetiva que educa as meninas para suportarem relações abusivas, para acharem que é natural você casar com alguém que seja violento, e você é que vai transformá-lo. E você tem a Pequena Sereia como essa representação de uma princesa que, para viver um grande amor, ela tem que abrir mão da sua voz. Essas tecnologias de gênero e essas pedagogias afetivas, elas trabalham nas emoções das meninas e dos meninos para eles performarem de uma ou de outra maneira. Mas não para por aí, porque se a gente parar para pensar no modelo de conduta que é apresentado para as meninas, a gente vai lembrar, eu fui buscar na minha memória quais eram as referências femininas que me foram apresentadas quando eu era criança. E aí eu lembrei das Chacretes, da Gretchen, né? Eram as 2 referências femininas mais fortes na minha infância. Mas aí continuou, né? Com a loira e a morena do Tchan, com a tiazinha. E o que todos esses modelos de conduta têm em comum? Eles trazem uma representação que desumaniza as mulheres, que as objetifica e as limita nessa performance de objeto do prazer masculino. E não para por aí, né? Porque tem uma ditadura estética por trás disso, porque assim como há modelos de conduta que são apresentados para inspirar as meninas a performarem desse lugar de uma mulher reduzida a objeto sexual, só podendo exercer esse papel, essa ditadura estética também diz que a beleza que conta é a beleza de um corpo jovem, magro e branco. E isso traz impactos na autoestima das mulheres, faz com que muitas vezes as mulheres gastem toda a sua energia, os seus recursos e os seus talentos para se enquadrar dentro desse determinado padrão estético,
ao invés de colocar energia em outros projetos, né? Então, a gente precisa discutir que, assim como essas tecnologias de gênero impactam a identidade das meninas, fazendo com que elas acreditem que o único lugar que elas podem ocupar é de objeto do prazer masculino, isso também tem impacto na constituição da identidade dos meninos, porque traz à existência um tipo de masculinidade que é muito tóxica. É uma masculinidade em que os meninos, desde que nascem, desde que muito pequenos, estão dentro de uma cultura que os educa a acharem que o corpo da mulher é um corpo que tem que ser invadido, desejado, violado, consumido. Se a gente parar para pensar, assim como as meninas são bombardeadas com essas imagens de corpos de mulheres expostos, reduzidos a produto para vender ou dar audiência, os meninos também são bombardeados. Se a gente for parar para pensar nos videogames, né, que são produzidos por homens, como é que esses videogames representam essas mulheres? E aí, assim como essas representações colocam para as mulheres a preocupação em se encaixar no padrão estético, elas geram um lugar de privilégio em que o homem é o avaliador. Então, desde cedo, dentro da nossa cultura, que é altamente machista, os homens são educados para um processo de desumanização das mulheres. Eles crescem dentro de uma cultura que ensina para eles que as mulheres não são pessoas, elas são sua propriedade. Por isso, a gente tem um registro tão assustador de casos de violência contra a mulher. Porque quando uma mulher tenta trazer a verdade dela, trazer a vontade dela e dizer eu não quero ficar nessa relação, aquele homem não consegue enxergar naquela mulher alguém que tenha direitos, alguém com vontade própria. E aí, isso perpassa uma outra questão, por exemplo, que é essa cultura que ensina para as meninas e para as mulheres que o maior prêmio que elas precisam buscar na vida é serem escolhidas para casar. Nas representações da nossa cultura, casamento para mulher é prêmio e para homem é tortura. Então, desde que a gente nasce, olha, aqui a gente tem vários topos de bolo que foram usados em casamentos e que representam as mulheres pegando os homens à força para casar, né? Para dizer que o grande prêmio são eles. E qual é o problema dessas representações, gente? Todas essas representações que também aparecem nas comédias românticas, elas trabalham para colocar, para implantar nas mulheres um grande mal-estar por não terem sido escolhidas para casar. Elas são reduzidas a objetos intercambiáveis entre os homens. E aí alguém pode dizer assim, mas qual o problema? É o casamento? Não, o problema não é se casar, o problema não é querer ser desejada por um homem. Eu acho que tudo isso está dentro da nossa sexualidade, da nossa condição humana. O problema é que a cultura machista reduz as mulheres para que elas acreditem que esse é o único valor que elas têm. Elas só têm valor se elas forem escolhidas por um homem para casar ou se elas exercerem a maternidade. E a gente precisa pensar em outras possibilidades identitárias, como, por exemplo, essa grande oceanógrafa que casou, teve filhos, mas que tinha uma trajetória e tinha um protagonismo. E a gente precisa lembrar que são os homens que comandam a indústria cultural, dos cinemas, dos jogos, da cultura televisiva. Então, esses homens que estão banhados nessa cultura machista, quando eles produzem material cultural, filmes, novelas, propagandas, eles vão trazer essas representações, né? E o que é importante a gente lembrar? Se nós temos tecnologias de gênero, nós também temos tecnologias de raça. Assim como a gente tem tecnologias de gênero que educam as mulheres para elas se sentirem inferiores aos homens, dignas apenas de ocupar o espaço doméstico, fazendo o trabalho doméstico, a gente também tem tecnologias de raça que atuam dentro da cultura para produzir nas pessoas negras um sentimento de auto-ódio, de servilidade, e a ideia da branquitude como uma superioridade, como algo superior. Aqui a gente tem, por exemplo, a obra de um artista, onde isso está bem traduzido, né? Uma mulher negra retinta, com as mãos erguidas para o céu, agradecendo a Deus porque a sua filha, que já tem a pele mais clara do que a dela, casou-se com um homem branco. Se a gente parar para pensar, por exemplo, nessa outra obra de arte, que é muito recorrente nos livros didáticos, essa daqui é de Debré,
ela representa pessoas negras numa condição de subalternidade, subserviência, e até uma condição humilhante, né, quando a gente olha para essas duas crianças pegando as migalhas que caem da mesa. Quando isso aparece no livro didático sem nenhuma leitura crítica, essa é uma forma de colonizar os afetos de pessoas negras para que elas se sintam inferiores e subalternas em relação a pessoas brancas. E aí, como é que a gente faz para lidar com uma cultura tão marcada por sistemas de opressão como o machismo, o racismo, que tem um efeito tão danoso na vida das meninas, no sentido de fazer com que elas achem que não são capazes de ter um protagonismo, de ter uma carreira profissional, e muitas vezes enxergam apenas no casamento uma possibilidade identitária para si mesmas. E aí surge a proposta do projeto Mulheres Inspiradoras, que é esse projeto que partiu do seguinte raciocínio, gente: se as nossas meninas e os nossos meninos estão se inspirando nesses referenciais em que a mulher é reduzida a objeto do prazer masculino, a mulher, a partir de uma representação estética que a leva a acreditar que é necessário ter um corpo jovem, branco e magro, né, para ser aceita e para ser escolhida, a única maneira da gente discutir de maneira qualificada essa cultura é trazendo outras representações de outras mulheres que performam de outras maneiras para que elas possam ser inspiração para as meninas. Então, o projeto Mulheres Inspiradoras, ele teve várias ações. A gente precisa destacar que esse é um projeto, antes de tudo, de letramento, porque eu acredito que não há estratégia mais poderosa de fortalecer a identidade das meninas do que fazer com que elas recebam uma educação de qualidade. Então, foi um projeto que a gente trabalhou com muita leitura e muita escrita para que as meninas pudessem se desenvolver da maneira mais plena possível, meninas e meninos, porque o projeto foi desenvolvido em 2014, com 5 turmas do 9º ano do ensino fundamental, no CEF 12 de Ceilândia, numa região da periferia do Distrito Federal. Então, nessa perspectiva de trabalhar com letramentos, com ampliação do repertório de leitura, os estudantes tiveram a possibilidade de conhecer obras escritas por mulheres. O Diário de Anne Frank, Eu Sou Malala, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de uma grande escritora negra, e 3 obras também de uma escritora negra que nasceu no Rio de Janeiro e hoje vive em Brasília, que é a grande Cristiane Sobral. A gente trabalhou com um livro Só por Hoje Vou Deixar o Meu Cabelo em Paz, Não Vou Mais Lavar os Pratos, e Espelhos, Miradouros, Dialéticas da Percepção. Além disso, nós propusemos que os estudantes conhecessem a biografia de 10 mulheres inspiradoras. E aí a gente fez uma seleção bem diversificada, desde mulheres jovens como Anne Frank, até mulheres idosas como Cora Coralina, grandes nomes da academia, como Nise da Silveira, mulheres sem escolaridade, como Carolina Maria de Jesus, nessa perspectiva de dizer que seja você quem você for, você pode ser protagonista da sua história, você pode ser uma mulher inspiradora. E aí eu imagino que quem está assistindo a gente aqui talvez não conheça essas mulheres, então eu trouxe aqui a imagem de algumas delas, e vou pedir para vocês conhecerem, não vai dar para contar em detalhes a história de todas, mas eu vou contar aqui a história de 2 mulheres, que foram as personalidades, as personagens, né, que mais surpreenderam os estudantes. Essa primeira se chama Carolina Maria de Jesus, ela nasceu em Minas Gerais, migrou a pé para São Paulo, porque ela tinha o grande desejo de se tornar escritora. A Carolina nasceu apenas 29 anos após a abolição da escravatura, vivia numa condição de extrema pobreza e vulnerabilidade. Ela era catadora de papel, só estudou até a 2ª série primária, e numa certa ocasião, um escritor chamado Audálio Dantas a percebeu numa situação de conflito, e ela discutia com alguém e dizia assim: eu vou colocar o seu nome no meu livro. Foi o jeito que Carolina encontrou de chamar a atenção daquele jornalista. Ela conseguiu chamar a atenção dele, ele foi descobrir que livro era aquele sobre o qual aquela mulher negra na favela falava,
Como assim, né? A nossa cultura não permite que uma mulher negra favelada tenha um livro, então isso causou um grande estranhamento para ele. E aí Audálio Dantas foi até o barraco de Carolina, descobriu que ela tinha vários cadernos onde ela anotava tudo o que acontecia com ela no morro do Canindé, e aquele livro, aqueles escritos foram transformados no livro Quarto de Despejo, que foi um best-seller, foi sucesso editorial, vendeu milhares de exemplares e já foi traduzido para 13 idiomas. Quem teve a oportunidade de ler a obra de Carolina Maria de Jesus, e esse não é o único livro que ela tem um outro livro maravilhoso que eu recomendo, que é Diário de Bitita, entende a grandiosidade dessa mulher, negra, catadora de papel, moradora da favela, que só estudou até a segunda série primária, e teve a sua obra traduzida para mais de 13 idiomas, e escreveu seu nome no cânone da literatura brasileira, um cânone que a gente sabe é racista, é machista, né, é homofóbico. Eles também conheceram a história dessa mulher, uma mulher extraordinária chamada Irena Zendler. Irena Zendler viveu em Varsóvia no período da Segunda Guerra Mundial, quando os alemães estavam dominando os guetos de Varsóvia, e ela era enfermeira e descobriu que os judeus estavam sendo levados para os guetos para serem exterminados. Irena decidiu que não ia ficar indiferente àquilo, e ela começa, junto com a resistência judia, a empreender um projeto para salvar a vida daquelas crianças. Ela começa a abordar as famílias e tenta convencê-las as famílias a entregarem os seus filhos para ela. A primeira tentativa, muitas vezes, as famílias não entregavam, e quando Irene ia fazer uma segunda tentativa, ela descobria que aquela família inteira tinha sido morta. Aí as pessoas percebem que precisam entregar os seus filhos para ela. Irena tinha que colocar as crianças em caixas, em sacolas, em pacotes. Muitas vezes ela dava calmante para as crianças dormirem, tirava as crianças como se elas estivessem mortas, porque havia policiais da Gestapo em volta do gueto para impedir que as crianças fossem retiradas. Ela teve o cuidado, gente, de anotar o nome dessas crianças em potes de vidro e enterrar no quintal da casa dela, porque ela tinha esperança que a guerra acabaria e de que aquelas crianças seriam reintegradas às suas famílias. Infelizmente, não foi o que aconteceu, porque boa parte daquelas crianças foram mortas, boa parte das famílias daquelas crianças foram mortas por força do nazismo, da ocupação alemã em Varsóvia, mas Irena escreveu seu nome na história como a mulher que salvou o futuro, porque ela salvou 2.500 crianças judias. É ou não é muito inspiradora? Os estudantes também conheceram a história da jovem Malala, a jovem paquistanesa que sofreu um atentado terrorista simplesmente por defender o direito das meninas frequentarem a escola. Ela foi a pessoa mais jovem em toda a história da humanidade a receber o Prêmio Nobel da Paz. Eles também conheceram a história de Rosa Parks, uma costureira do Alabama, que vivia em pleno período do apartheid nos Estados Unidos e que corajosamente, contrariando uma lei local que determinava que caso pessoas negras estivessem sentadas no ônibus, né, no transporte coletivo, e uma pessoa branca entrasse, ela teria que ceder o seu lugar. Rosa Parks corajosamente disse não a essa lei racista, foi presa por causa disso, e o seu ato corajoso deu visibilidade e força à luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Eles também conheceram a história da Maria da Penha, essa mulher que sofreu 2 tentativas de homicídio. Na primeira tentativa, o marido simulou um assalto à casa dela e deu um tiro enquanto ela dormia. Ela ficou em cadeira de rodas, e mais tarde ele tentou matá-la eletrocutada no chuveiro. A partir da sua história, Maria da Penha denunciou o seu agressor. Quando ela percebeu que esgotou as possibilidades no Brasil, ela acionou a OEA, um organismo internacional de luta pelos direitos humanos, e graças à mobilização de Maria da Penha, o Brasil foi constrangido a criar mecanismos mais efetivos de combate à violência contra a mulher, e hoje a lei existe em homenagem a Maria da Penha, a Lei de Combate à Violência Doméstica. Eles também conheceram Nise da Silveira, a primeira mulher a fazer medicina no Brasil por volta de 1926.
Ela foi muito criticada, muitos acreditaram que ela não daria conta, inclusive disseram para ela, medicina é coisa para homem. Nise da Silveira não só concluiu com louvor o curso de medicina, como se formou em psiquiatria, e foi de Nise da Silveira a ideia de abolir tratamentos psiquiátricos violentos, abusivos, como eletrochoque, uso exagerado de medicação psicotrópica, segregação da sociedade e da família. É de Nise a ideia de trazer tratamentos mais humanitários, como pintura, escultura, contato com os animais, reinserção à família e à sociedade. A psiquiatria, gente, se divide em antes e depois de Nise da Silveira. Além de conhecer a biografia de 10 grandes mulheres, os estudantes foram convidados a conhecer histórias de mulheres da nossa comunidade. Então, eles conheceram a história de Madalena Torres, que foi uma mulher que dedicou, porque ela continua na luta, né? Agora ela está aposentada, mas ela continua trabalhando e lutando. Ela foi uma mulher que dedicou a sua vida à alfabetização de jovens e adultos e ajudou a fundar o CEPAFRE. Conheceram a grande Cristiane Sobral, a primeira mulher negra a se formar em arte cênica na Universidade de Brasília, que se tornou essa grande escritora, dramaturga premiada. A gente também fez uma campanha pelas redes sociais de combate à violência contra a mulher. Fizemos um trabalho específico com a nossa comunidade, com as mães, com os pais, com as servidoras da escola, mobilizando toda a comunidade na luta pelos direitos das mulheres. Também fizemos um trabalho específico sobre o uso consciente, ético e seguro das redes sociais. Então, os estudantes do 9º ano foram convidados a produzir áudios visuais para orientar os estudantes do 5º, do 6º, do 7º e do 8º ano, para saberem como usar as redes sociais com responsabilidade, combatendo essa prática de violência contra as mulheres que acontece também no cyberespaço. E aí, na última etapa do projeto, né, depois que os estudantes já tinham conhecido mulheres inspiradoras do mundo, do Brasil e da nossa própria comunidade, eu pedi a eles que escolhessem uma mulher inspiradora da vida deles. A ideia é que eles entrevistassem essas mulheres, transcrevessem a entrevista e, a partir dessa transcrição, eles contassem num texto escrito a história dessa mulher, dizendo qual foi a trajetória que ela teve e o que a torna inspiradora. E essa foi a etapa mais surpreendente do projeto, porque quando a gente perguntou para os estudantes qual a mulher inspiradora da sua vida, a resposta de muitos deles para mim foi a seguinte: professora, agora que você apresentou essas mulheres extraordinárias, eu só posso dar o título de mulher inspiradora para minha mãe, para minha avó ou para minha bisavó. Mas na conversa com eles, na preparação para a entrevista, eu percebi que muitos não sabiam me dizer detalhes sobre a história dessas mulheres, onde elas tinham nascido, por que migraram para Brasília, como conheceram seus parceiros, como constituíram família. Então, a gente fez um trabalho pormenorizado, detalhado, de ajudar esses estudantes a sanarem essas lacunas para conhecerem em profundidade a história dessas mulheres. E aí, gente, quando eles voltavam das entrevistas, eles já voltavam com o peito estufado, o olho brilhando e me dizendo: professora, a minha mãe é muito mais inspiradora do que eu imaginava. Outros me falavam: professora, a minha avó é muito mais inspiradora do que eu imaginava. Eu descobri que ela foi obrigada a abandonar a escola porque ela trabalhava como quebradeira de coco para ajudar no sustento da família. E ela migrou para Brasília com uma mão na frente e outra atrás, e hoje ela é empresária, ela tem um pet shop dela. O outro me dizia: professora, eu descobri que a minha bisavó ficou viúva, com 10 filhos para criar, e trabalhou anos a fio em cima de uma máquina de costura para garantir a sobrevivência desses filhos. O outro me contava: professora, eu descobri que quando a minha mãe ficou grávida de mim, ela era adolescente, e ela foi colocada para fora de casa. E ela lutou com o mundo inteiro para que eu estivesse aqui. Gente, eu fiquei muito surpresa com a beleza daquelas histórias, com a força daquelas mulheres, lendo cada uma daquelas histórias que os estudantes daquelas 5 turmas escreveram. Eu fui me dando conta
de que essas mulheres são o sustentáculo daquela comunidade. Nas regiões periféricas, as mulheres fazem uma revolução silenciosa. Muitas delas cuidam dos seus filhos sozinhas, lutando corajosamente. A gente percebeu que essas mulheres são invisibilizadas o tempo todo e que elas não recebem o devido reconhecimento. E por isso, a gente decidiu transformar todas aquelas histórias nesse livro, Mulheres Inspiradoras, onde estudantes do 9º ano do ensino fundamental contam histórias de suas mães, avós, bisavós e mulheres que eles consideram inspiradoras. Aqui a gente tem imagens do dia do lançamento do livro, com alguns dos estudantes que participaram do projeto. A gente tem aqui estudantes do 9º ano. Hoje, muitos deles estão na universidade, né? Alguns já estão perto de se formar. Aqui é o dia do lançamento do livro, foi no auditório, e foi muito emocionante, porque aí no auditório estão as mães, avós. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar também a professora Creuza, aí dentre essas pessoas que foram prestigiar o lançamento da história dessas mulheres extraordinárias. A gente obteve muitos resultados nessa caminhada. Então, eu acho interessante destacar que foi um projeto que fortaleceu o repertório de leitura dos estudantes. No ano seguinte, né, a gente teve o resultado do IDEB e os alunos tinham feito a prova Brasil, e o resultado foi surpreendente. A gente recebeu o depoimento de mães que disseram que, a partir do projeto Mulheres Inspiradoras, elas se reaproximaram dos seus filhos. A gente recebeu o depoimento de uma mãe que disse que ela tinha se separado do marido e que a relação com o filho estava um pouco estremecida, mas que quando o filho chegou em casa com uma carta dizendo: "Você é a mulher inspiradora da minha vida", todas as diferenças entre eles se desfizeram. Então, a gente percebeu menos práticas machistas dentro da escola, as meninas com um desejo muito grande de levar a escola ainda mais a sério para que sejam protagonistas da sua história, mas a gente também percebeu resultados que a gente não esperava. A partir daquela campanha que nós fizemos pelas redes sociais, alguém conheceu o nosso projeto e me mandou um e-mail sugerindo que eu me inscrevesse no 4º Prêmio Nacional de Educação e Direitos Humanos. Eu me inscrevi, concorri com projetos do Brasil inteiro, e, para nossa surpresa, nós fomos agraciados com o primeiríssimo lugar, levamos R$15 mil para a escola, e esse troféu bonito que vocês estão vendo aí, e no final das contas a gente acabou percebendo que aquele seria o primeiro de uma série de prêmios que nós ganharíamos com o projeto Mulheres Inspiradoras, porque depois disso nós recebemos o 8º Prêmio Professores do Brasil, tendo sido escolhidos como a melhor experiência pedagógica dos anos finais no Centro-Oeste, e depois a gente ganhou um prêmio extra como o melhor projeto pedagógico nos anos finais em nível nacional. Depois disso, nós conquistamos o 10º prêmio Construindo a Igualdade de Gênero, também conquistamos como finalistas no Prêmio Cláudia, que é uma das premiações mais importantes dadas a mulheres na América Latina, e no dia 29 de maio a gente abre o jornal e descobre que o projeto Mulheres Inspiradoras tinha sido escolhido para representar o Brasil num prêmio internacional. E aí vocês devem imaginar a minha alegria, o meu orgulho de poder representar o Brasil num prêmio. A entrega seria em Lima, Peru, 18 projetos de 18 países diferentes, como Uruguai, Paraguai, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Argentina. Um representante de cada um desses países iria para Lima, Peru, participar de um seminário internacional de educação e direitos humanos, e eu fiquei muito feliz porque eu sabia que eu estava indo para Lima, Peru, mas eu estava levando comigo a minha quebrada, as mulheres da periferia, as professoras da escola pública, toda a força e toda a potência que a gente tem ali. Botamos a bandeira do Brasil na nossa mala e fomos muito orgulhosos. E aí, esses são os promotores do prêmio, a Fundação SM, a Organização de Estados Ibero-Americanos,
Nós fomos a Lima, Peru, e, para nossa surpresa, nós conquistamos o primeiríssimo lugar, levamos US$ 20.000 americanos como prêmio. Se vocês olharem aí, a minha cara é de quem não estava acreditando, né? Porque, para nós, ser finalista e representar o Brasil já era o prêmio. A gente nunca imaginava, nem nos nossos melhores sonhos, que nós conquistaríamos o primeiro lugar. Então, para nós, foi motivo de muito orgulho poder representar a escola pública numa honraria muito tão importante quanto essa. E aí, depois disso, eu fui convidada a apresentar o projeto Mulheres Inspiradoras no evento chamado Brasília Cidade Internacional, em que haveria a presença de organismos internacionais importantes, como a CAF e a OEI, e um representante da CAF ouviu falar sobre o projeto, ficou muito interessado, e resumo da história, ele fez uma proposta de uma parceria, né, um acordo de cooperação internacional com o governo de Brasília, e graças ao estabelecimento desse acordo de cooperação internacional, o projeto Mulheres Inspiradoras foi transformado em política pública. Em 2017, ele foi levado para 15 escolas num projeto piloto. Cada escola selecionada recebeu uma biblioteca com os títulos propostos de autoria feminina, e as professoras e os professores receberam uma formação para aprender a discutir essas questões de gênero, classe e raça na sala de aula. Aqui a gente tem imagens do dia do Acordo de Cooperação Internacional. Eu queria destacar aqui a professora Vitória, que está à esquerda, que foi minha grande parceira e colaboradora nesse processo. Ela era supervisora pedagógica no CEF12 de Ceilândia quando o projeto aconteceu. E aqui a gente tem os resultados alcançados, né, com o programa Mulheres Inspiradoras. Nós já tivemos mais de 100 professores formados, 40 escolas alcançadas no DF, mais de 40 escolas em Campo Grande, porque hoje o projeto também é um programa em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A gente já pôde levar essa palestra para várias instituições, inclusive fora do Brasil, como no México, na Universidade Autônoma, e já distribuímos mais de 3.000 livros de autoria feminina. Também, depois disso, eu tive a oportunidade de ter inserção em alguns espaços importantes na mídia, né? E eu acho importante destacar isso, o programa da Fátima Bernardes, do Lázaro Ramos, do Pedro Bial, porque são programas com grande visibilidade, e a gente, assim como a gente tem tecnologias de gênero e de raça, que educam as meninas para elas acreditarem que há espaços que elas não podem ocupar, porque se diz que são só para os homens, é importante que as meninas se vejam em espaços de poder e de prestígio, para que elas possam vislumbrar outras possibilidades identitárias para si mesmas, que transcendam essa representação da mulher objetificada ou reduzida a alguém que só pode vislumbrar o casamento como um projeto de vida. Aí eu também estive em outubro do ano passado com os meninos do Papo de Segunda. Essas são imagens das professoras que participaram do programa Mulheres Inspiradoras. Eu sempre gosto de mostrar a fotografia delas, porque foram as primeiras professoras a acreditarem no programa, a abraçarem um projeto e levarem essa formação para os estudantes dos anos finais e do ensino médio. Aqui a gente tem outro grupo, aquele grupo eram os professores do período da manhã, que tinham formação pela manhã, e aqui são as professoras que têm formação no período da tarde. Aqui mais uma imagem, e eu queria concluir a minha fala com essa imagem aqui, que para mim é muito significativa, muito representativa, porque ela traz a minha professora. A minha professora que também me inspirou a ser professora. A professora Creuza, como eu disse, ela representou um grande marco na minha história, porque quando eu fui aluna dela, eu buscava esse pertencimento na escola que até então não tinha aparecido. E ela me ajudou a construir esse pertencimento e me ajudou a ter uma crença em mim mesma para que eu pudesse aprender. E 34 anos depois, eu fui encontrar a professora Creuza para escrever a história dela, que está aqui nesse livro. E eu tinha uma pergunta guardada no meu coração
há muitos anos, que era por quê? Por que a professora Creuza tinha me notado? E eu perguntei para ela, professora Creuza, por que, apesar de todos os meus esforços para ser invisível, você me percebeu, você me acolheu, me abraçou, acreditou que eu pudesse aprender, vibrou a cada novo aprendizado que eu tinha. Você fez isso porque você olhava para mim e viu uma criança machucada pelo racismo, sempre na expectativa de um safamento, de um xingamento, de um safanão, sempre com medo de ser excluída, fazendo esforço para ser invisível. E a professora Creuza disse para mim, ela me deu uma resposta que foi a mais surpreendente de todas e que eu considero que foi mais um prêmio que eu levei para a minha vida. Ela disse para mim, eu não via nada disso. Eu só via uma criança que queria aprender. E ali a professora Creuza me deu como prêmio e como presente esse aprendizado de que ser professor é ter a capacidade de olhar para uma criança não no que ela tem de fragilidade, mas no que ela tem de força e de potência. Eu imagino que muitos monitores do Include estão assistindo aqui essa nossa conversa. Eu imagino que muitos docentes, muitos professores e professoras estão nos assistindo nesse momento. E eu queria compartilhar com vocês esse aprendizado que a professora Creuza trouxe para a minha vida. Mais esse, né, depois de tantos outros que ela trouxe. Que nós sejamos professoras e professores inspiradores. Que nós sejamos monitoras e monitores do projeto Include, também inspiradores, capazes de olhar para cada criança, para cada adolescente da periferia, que vive em situação de vulnerabilidade social, no que eles têm de força e de potência, e não no que eles têm de fragilidade, porque uma criança e um adolescente que sobrevive a condições tão adversas, ele só pode ter muita força e muita potência, e a gente precisa acreditar nisso, para que eles possam ter muitas outras oportunidades, como eu tive a oportunidade no dia em que a professora Creuza me acolheu. Muito obrigada, gente. Eu vou encerrar a apresentação divulgando aqui o meu Instagram, é @professora Gina Vieira. Me sigam por lá para que a gente possa continuar esse diálogo. Eu combinei com o pessoal da organização que eu não ia gastar as 2 horas que me deram, só falando, porque eu acho que esse é um momento interativo, eu espero, eu não consigo visualizar quantas pessoas a gente tem no YouTube nos acompanhando, mas tem uma equipe que vai encaminhar as perguntas de vocês para mim, tá? Então, agora eu abro esse momento para a gente poder ter um bate-papo, eu imagino que devem chegar perguntas aí, e eu estou à disposição de vocês para respondê-las. Vou parar minha apresentação para a gente ficar aqui. Já trocaram o intérprete, né? Nem tive como dar as boas-vindas, porque eu não acompanhei. Seja bem-vinda, não sei se é a primeira ou a segunda troca. Então, eu estou aqui, gente, à disposição de vocês, para ver se vocês têm pergunta. A Marci está trazendo aqui uma mensagem. Já é a terceira troca de intérprete, né? Se o pessoal que está aí no backstage puder colocar para mim o nome dos intérpretes, para eu agradecê-los. É um trabalho tão precioso esse, né, gente, para tornar a Campus Party ainda mais inclusiva. Os deficientes auditivos que estão aqui nos acompanhando podem compreender e acompanhar, entender a nossa comunicação a partir da língua deles, né, uma língua específica, que é a língua brasileira de sinais. O Luiz, a Avani, estão aí com a gente. Obrigada, Luiz, obrigada, Avani, por estarem nos acompanhando. A Marci está aqui, você é fantástica. A Cidiane está dizendo, já ouvi 3 vezes e sempre me emociono. Obrigada, Cidiane. Gente, vamos lá, ó. Eu acho que vocês não iam me aguentar ficar falando 2 horas, né? Eu quero ouvir as perguntas de vocês. A Tamires falou assim, essa palestra é sempre inspiradora e emocionante, um alerta para lidarmos com certas situações que os adolescentes estão passando.
Vou aproveitar a fala da Tamires aqui, enquanto as perguntas não chegam, e eu vou fazer uma reflexão com vocês sobre uma questão muito importante, né? A gente está passando por um momento muito delicado na educação, em que as pessoas se questionam se esse tipo de debate deve chegar na escola, né? E por que é importante a gente falar sobre isso? Em 2016, o UNFPA, o Fundo de Apoio à População da Organização das Nações Unidas, o UNFPA fez um estudo com meninas no mundo inteiro. É um estudo que vai levar, eles vão acompanhar a vida das meninas por cerca de 15 anos, para saber o que vai acontecer com elas. Pegaram meninas de 10 anos para entrevistar, né, para fazer esse trabalho, e fazendo essa pesquisa pelo mundo, eles descobriram que a cultura machista e patriarcal ela é tão presente em todos os países pelo mundo, alguns com uma cultura mais violenta, como a do Paquistão, né, que muitas vezes está sob o domínio dos fundamentalistas do Talibã, em outros países um pouco menor, mas o que se percebeu? Que quando uma menina completa 10 anos de idade, ela deixa de ser vista como pessoa e passa a ser vista como objeto a ser explorado, ou no trabalho infantil, ou na exploração sexual, ou no casamento precoce. E isso traz um impacto enorme para a vida dessa menina, mas traz também um impacto social enorme para todos nós, porque aquela menina que tem negado o seu direito de frequentar a escola, aquela menina que é tirada cedo da escola para fazer trabalho doméstico, para trabalhar como babá, ou para ter o seu trabalho explorado de alguma forma nas ruas, por exemplo, essa menina tende a engravidar muito cedo, a não ter educação formal, escolaridade, profissionalização, e aquele ciclo de pobreza no qual ela foi colocada há gerações, esse ciclo de pobreza tende a se repetir. Então, a luta em defesa dos direitos das meninas frequentarem a escola, a luta contra o machismo e contra essa cultura patriarcal que desumaniza mulheres e meninas, essa tem que ser uma luta de todos nós. Essa não pode ser uma agenda só das mulheres. Os homens também precisam se engajar conosco nessa luta pelo direito das meninas, pelo direito das mulheres, porque um mundo bom para as meninas é um mundo melhor para todo mundo. E a gente viu aqui também na nossa conversa como é que essa cultura machista e patriarcal, ela também coopera para a produção de masculinidades que são muito danosas aos próprios homens. Na nossa cultura, gente, ser homem está relacionado a embrutecer consigo mesmo e com o mundo. O homem é chamado reiteradas vezes a provar sua masculinidade e de maneiras muito negativas. Então, para ele provar a sua masculinidade, ele tem que ser violento, ele tem que ser o pegador, né? Ele tem que passar o rodo geral, pegar a mulherada geral. Ele não pode chorar, ele tem que negar qualquer traço de sensibilidade, de fragilidade, né? Ele tem que beber muito, porque na nossa cultura, macho que é macho bebe bastante, infringe os limites de velocidade, faz pega, desafia o outro. Então, a gente precisa entender que o machismo é péssimo, destrutivo e letal para as mulheres, mas ele também traz aspectos muito negativos para os homens e para suas performances, né? Então, a gente precisa lutar para que na escola todas as crianças e adolescentes tenham a possibilidade de receber uma formação que lhes permita desconstruir essa cultura machista, patriarcal, racista, que traz tanto problema para o nosso desenvolvimento como país. A Andréa Pires está perguntando assim, qual o maior desafio que a docência enfrenta no Brasil? Eu acho que a Andréa está falando disso de um modo geral, né, Andréa? Ou será que você está falando da pandemia? Porque a gente está num contexto tão específico, né? Eu vou falar de um modo geral, né? Eu acho que o maior desafio da docência no Brasil passa por duas questões principais, né? Aliás, eu acho que eu vou colocar três. A primeira é entender que todo o nosso trabalho, ele tem uma dimensão política, não é política partidária, mas é uma dimensão relacionada ao fato de que tudo que nós fazemos como educadores está relacionado à nossa estrutura social, política e econômica.
Então, primeiro, como docentes, a gente precisa entender que os problemas educacionais no Brasil, eles são, antes de tudo, problemas de desigualdade social. Esse é o primeiro ponto. Então, a gente precisa estar engajado na luta em favor de um país onde sejam garantidos direitos básicos a crianças e adolescentes, direito à água potável, saneamento básico, a rede de esgoto, por exemplo, a moradia, porque essas são questões que impactam a aprendizagem. Um segundo aspecto importante em relação aos desafios da docência, para mim, está relacionado à formação. Eu tenho 29 anos como professora, e desde o meu primeiro ano como professora, para eu conseguir me manter de pé, com o olho brilhando, acreditando na minha profissão, acreditando no que eu estava fazendo, eu tive que estabelecer um acordo muito importante comigo. Nunca parar de estudar. Estudar o tempo inteiro, a todo momento. Ser professor e professora significa ter um pacto muito ético e muito sério com a nossa formação. Eu acho que a política de formação de docentes no Brasil é muitíssimo precária, tanto a formação inicial na graduação, quanto a formação continuada. E acho, inclusive, que um dos desafios é a gente potencializar a escola como espaço mais significativo de formação docente, uma formação que se dê a partir dos problemas reais que o professor e a professora estão enfrentando. Um outro desafio da docência é a enorme falta de prestígio da profissão. O professor no Brasil, ele ganha muito mal, ele trabalha em condições muito precárias, ele tem uma sobrecarga de trabalho, ele tem muitas turmas para acompanhar, e isso conspira contra a qualidade do trabalho dele, e também conspira contra o fato de que é uma profissão que não é atrativa para as novas gerações. A gente precisa lembrar que nós precisamos atrair a juventude para essa profissão, senão a gente vai registrar um déficit de professores no futuro. Aliás, um déficit maior, né? Porque a gente já tem um déficit muito grande de professores. Então, eu colocaria como grandes desafios todos esses que eu trouxe aqui. Ser professor é entender a dimensão política do nosso trabalho. A gente precisa de uma política mais consistente de formação inicial e continuada de professores. A gente precisa valorizar mais a profissão, garantindo melhores condições de trabalho, e isso envolve menos tempo de trabalho na sala de aula e mais tempo de estudos, salas de aulas menos lotadas e mais estruturadas, e hoje eu vejo, vou ter que falar esse desafio também, a gente está aqui no contexto da Campus Party, tem um desafio fundamental, que é promover a inclusão digital dos docentes. Gente, não se faz inclusão digital sem planejamento, sem política pública. Inclusão digital não brota do chão da escola espontaneamente, não. A gente precisa de recurso, planejamento, intencionalidade. A gente precisa entender que trazer tecnologia educacional significa trazer uma tecnologia muito específica, que esteja a serviço da aprendizagem, que seja capaz de valorizar o protagonismo do estudante e que não exproprie o professor da sua autonomia como docente. Então, acho que um outro desafio, e a pandemia escancarou isso para a gente, né, mostrou o quanto a gente tem políticas incipientes de promoção de inclusão digital de docentes e de estudantes. Então, outro desafio, garantir que a escola do século XXI converse com o mundo digital do século XXI, porque, como diz o professor Mário Sérgio Cortella, a gente tem uma escola do século XIX, professores do século XX e estudantes do século XXI. Não adianta a gente insistir numa escola apartada das novas tecnologias, gente, porque o mundo digital, ele já se impôs. Então, se a gente continuar insistindo numa escola que não dialoga com as novas tecnologias e com o mundo digital que se impôs, a gente vai preparar os estudantes esplendidamente, como diz o professor Antônio Novo, para um mundo que não existe mais. Então, inclusão digital é uma urgência inadiável. Nós, como docentes, precisamos assumir o nosso protagonismo nessa agenda da inclusão digital e exigir que os estudantes da escola pública tenham oportunidade de entrar nesse mundo digital, porque hoje não garantir inclusão digital significa promover exclusão social. Eu acho que deve ter outras perguntas, né? Acabei me delongando aqui nessa, estou aqui de olho no tempo, são 4h10, ainda temos tempo para outras perguntas, gente. Vocês já notaram que eu gosto de falar, né? Então, eu preciso das perguntas para eu não ficar aqui falando sozinha.
A Cidiane está aqui falando, quero agradecer a sua participação e gostaria que você falasse um pouco sobre a inclusão tecnológica, como que ela pode contribuir no combate ao racismo. Pergunta excelente, Cidiane. A tecnologia, a inclusão tecnológica, ela pode contribuir no combate ao racismo e ela pode contribuir no combate ao machismo. Sabe por quê? Nós discutimos aqui as tecnologias de gênero e as pedagogias afetivas. Tecnologias de gênero e pedagogias afetivas, como nós dissemos, são modos simbólicos, são produções dentro da cultura que atuam moldando as nossas emoções. Tem um cara que eu gosto muito chamado Le Breton, que ele tem um texto que é Antropologia das Emoções. E ele diz o seguinte: a maneira como eu me sinto em relação a mim dentro da cultura e em relação ao mundo não é uma produção só minha, é uma produção da cultura. Então, a gente tem uma cultura, como eu disse, que produz nas meninas e nas mulheres um sentimento de subalternidade, de inferioridade em relação aos homens, porque elas estão dentro de uma cultura onde tudo que está relacionado ao mundo masculino é forte, potente, né? Então, ser homem é ser um super-herói, corajoso, forte, e ser mulher na nossa cultura é ser frágil, indefesa, incapaz intelectualmente. E a gente falou sobre tecnologias de raça, que são essas representações que trazem pessoas negras sempre numa posição de subalternidade, de sofrimento, de servilidade e de ausência de protagonismo. Quando a gente leva inclusão digital, gente, a gente está levando poder, a gente está levando a possibilidade de atuação no mundo do trabalho, a gente está levando a possibilidade de fortalecimento da identidade e da inclusão no mundo digital. E é importante que a gente diga o seguinte, né? Eu sei que essa é uma agenda muito preciosa para a Campus Party e para o Projeto Include, que é essa promoção da inserção de meninas e com esse recorte de raça também, meninas negras, né? Por que é importante a gente pensar nisso? A gente precisa promover a inclusão tecnológica também para que as tecnologias se transformem. Eu tenho um filho de 9 anos aqui em casa e é maravilhoso porque ele me apresenta esse mundo digital dos jogos. E eu fico muito chocada de como os games são machistas e são racistas. Então, incluir meninas negras, meninos negros na produção de tecnologia vai ajudar com que a gente tenha tecnologias que tragam outras representações sobre a negritude, sobre o que é ser mulher. A gente ainda tem uma hegemonia dos homens produzindo tecnologia no mundo. Meninas, vamos quebrar essa hegemonia. A gente precisa de meninas no mundo da tecnologia. Não só, isso não é bom só para as meninas, porque ter acesso à tecnologia, ao mundo das exatas, significa ter acesso a poder, mas isso é também interessante para a própria tecnologia, para que a tecnologia se transforme. Eu, por exemplo, fico vendo jogos de videogame, gente, a maioria deles envolve matar, destruir, decepar, sangrar, são coisas que reportam essa masculinidade hegemônica, violenta. Por que a maioria dos jogos trazem esse tipo de representação? Porque quem produz esses jogos, na maioria das vezes, são os homens, que têm um imaginário completamente contaminado por essa masculinidade tóxica violenta. Então, a inclusão tecnológica de pessoas negras vai transformar a vida de pessoas negras e vai transformar também as novas tecnologias. Mais meninas na tecnologia, mais pessoas negras na tecnologia, gente. Obrigada pela pergunta maravilhosa, Cidiane, espero que eu tenha respondido. Tem mais perguntas, gente? A Renata Laurindo está falando assim, eu sou sua fã, uma das maiores entrevistas que já fiz e uma das mulheres mais inspiradoras que já tive contato. Grande beijo, assessora do deputado Leandro Graça. Obrigada, Renata, que bom que você está aqui me ouvindo mais uma vez, né? Obrigada de verdade. Eu vou aproveitar essa fala da Renata para fazer um agradecimento à dona Janira, minha mãe, né? E falar sobre a importância de nós apoiarmos, né, projetos de inclusão digital,
Vou fazer propaganda aqui, gente, porque a gente teve, no ano passado, eu tive o prazer de participar de um evento da Campus Party, o Include, eu fui conversar com os monitores, e naquela semana foi lançado um laboratório de informática no Sol Nascente, que é uma região periférica aqui do Distrito Federal. A Ceilândia, ela representa 1/4 da população do Distrito Federal, são quase 500 mil habitantes, e é uma região de grande vulnerabilidade social. O Sol Nascente e o Pôr do Sol, mais ainda, né, porque são ocupações recém-criadas, assentamentos, que não têm uma infraestrutura completa ainda. E como é importante que a gente apoie iniciativas como essas, que levam tecnologias para as áreas periféricas, e o que eu acho mais legal no projeto Include, gente, é que ele privilegia a atuação de jovens da comunidade. Então, é uma proposta de fortalecimento da identidade desses jovens a partir da possibilidade de inclusão tecnológica e de inclusão digital. E aí as mães, as mulheres, elas têm um papel decisivo nisso, né? Porque são elas que estimulam os filhos a se incluírem nesses processos, são elas, muitas vezes, que trabalham para garantir que esses jovens continuem estudando, sem ter que necessariamente trabalhar. Então, a gente está agora num contexto de pandemia muito delicado, né? E eu vejo que a gente precisa, como sociedade, também defender uma agenda, como a gente já teve em outros momentos, e que continua até hoje essa política. Eu acho que depois da pandemia ela vai ter que ser fortalecida, que é uma política de distribuição de renda condicionada à manutenção de crianças e adolescentes na escola. Uma crise como essa faz com que quem já tem uma vida muito precarizada passe por um processo de empobrecimento ainda maior. A gente já registra no Brasil o fechamento de mais de 1 milhão de postos de trabalho. A gente, aqui no DF, nós já registramos o fechamento de 300 empresas. Isso significa gente sem renda, sem trabalho, empobrecimento, né? Então, que a gente possa também pensar nessas mulheres que enfrentam esse desafio de garantir que os seus filhos estudem, que participem de projetos de inclusão tecnológica, digital, né, para que eles possam realmente mudar a sua história a partir dessas inserções. Obrigada, Renata, e obrigada ao Leandro também pelas ações em defesa da educação aqui no Distrito Federal. Temos mais perguntas, gente? Podem perguntar à vontade. Se não tiverem pergunta, como fazer uma educação mais inclusiva? Nossa, que pergunta maravilhosa, Marci. Para a gente dialogar com esse momento, né? Eu acho que deve haver professores que estão acompanhando aqui a gente, e essa pergunta da Marci é muito preciosa, porque ela me faz lembrar que quando a pandemia começou, eu hoje faço parte de um coletivo que reúne 245 professores das 27 unidades da federação das 5 regiões brasileiras. Então, a gente começou a conversar no grupo de WhatsApp e a gente foi percebendo como é que a pandemia estava impactando o processo educacional, como é que algumas redes, já na segunda quinzena de março, implantaram o atendimento pedagógico remoto. Isso ajudou a gente a perceber o que fazer, né, para promover uma educação mais inclusiva num momento como esse. Eu acho que a gente tem que pensar em 2 pontos. O primeiro deles é lembrar que a escola, ela faz parte dos aparelhos do Estado e ela está num lugar muito privilegiado, porque ela é a primeira escola, é a primeira entidade da rede de apoio à infância e adolescência que chega na vida de uma criança. Muitas vezes, nós somos os primeiros a saber que uma criança sofreu violação de direitos, que uma criança não está se alimentando de maneira adequada. Então, como eu disse, né, Marci, num momento crítico como esse que a gente está vivendo, as famílias que já têm um histórico de vulnerabilidade social, né, onde o pai e a mãe realizam um trabalho formal, não tem carteira assinada, não tem nenhuma estabilidade, essas são as famílias que tendem a ter suas vidas precarizadas. Todas essas famílias que têm filhos, eles estão na escola pública. Então, promover uma educação inclusiva nesse momento envolve as escolas se manterem em interlocução com as crianças, com os adolescentes e com as suas famílias, primeiro, para acionar as redes de apoio que estão relacionadas à escola. Então, se eu, como professora, ao oferecer o atendimento pedagógico remoto, identifiquei uma criança que não tem
internet, não tem conectividade, né, não tem como ser acompanhada, eu tenho que necessariamente pensar numa outra alternativa que garanta a essa criança a possibilidade da continuação do fluxo de aprendizagem. E para que essa criança se sinta apoiada a não abandonar a escola. Então, mais importante do que a gente empilhar a casa da criança com tarefa nesse momento, é a gente manter os vínculos afetivos com essa criança para que ela deseje voltar à escola no pós-pandemia, porque um risco enorme que nós corremos é o risco da evasão escolar. A gente já tem algumas pesquisas apontando que muitos adolescentes estão dizendo, 30% deles estão dizendo que no pós-pandemia não voltarão à escola. Então, garantir uma educação mais inclusiva nesse momento significa lembrar que a escola compõe as redes de proteção à infância e à adolescência, ela é o aparelho do Estado que chega primeiro e que tem a atribuição de acionar o Conselho Tutelar, um centro de referência em assistência social, de acionar uma promotoria em defesa da infância e da adolescência, mas, para além disso, essa escola precisa se engajar na garantia do direito à aprendizagem. E nos casos extremos, né, eu vou contar brevemente para vocês o caso de uma professora que é minha amiga muito querida de Cristalina de Goiás. Ela tem uma turma com crianças de 8 anos, 27 alunos, e ela notou que algumas dessas crianças não respondiam às tentativas de contato dela. E ela foi atrás investigar nessa perspectiva de nenhum estudante a menos, da gente não abrir mão de nenhuma criança. E o que ela descobriu? O pai e a mãe daquela criança moravam de favor numa casa, o dono da casa, em função da crise, requereu a casa deles e eles estavam morando debaixo de uma lona no meio do nada. Então, como é que você vai falar de aprendizagem para uma criança que está tendo negado o direito à moradia, à alimentação, o direito à água potável e saneamento básico? Então, a gente precisa também, nesse momento, estar vinculados às famílias, às crianças e aos adolescentes, na perspectiva de garantir o direito à aprendizagem e na perspectiva de atuar na proteção dos direitos dessas crianças e desses adolescentes. Obrigada pela pergunta, Marci. Tem mais perguntas, gente? Só um minutinho. Eveline maravilhosa de São Paulo, professora inspiradora, você, Eveline, que bom que você está aqui. Professora Gina, gostaria de uma palavra sua sobre o protagonismo das crianças e dos adolescentes a partir da escrita autoral, que ainda é um desafio na escola tão focada na escrita reprodutiva. É aquela pergunta maravilhosa de professora que tem uma prática pedagógica diferenciada. Muito bom, Eveline. Eu sou apaixonada pela escrita autoral e sou apaixonada pelo protagonismo das crianças e dos adolescentes pelo seguinte: a gente tem, dentro da cultura escolar, a gente tem um paradigma educacional. Esse paradigma educacional é chamado pelo professor Pedro Demo de paradigma instrucionista, e é chamado pelo grande Paulo Freire de paradigma da educação bancária. No paradigma da educação bancária, o estudante, a criança e o adolescente, eles não são vistos como sujeitos, eles são vistos como objetos. Uma metáfora que definiria isso é achar que eles são gavetas vazias onde a gente vai depositar tarefas e que eles terão que reproduzir essas tarefas. Então, qual é o problema dessa perspectiva do paradigma da educação bancária? É que os estudantes não são acionados como sujeitos. O que a gente tem de pesquisa mais recente em relação à aprendizagem aponta que para aprender eu tenho que ser chamado, eu tenho que ser provocado a agir, a construir, a pensar, a elaborar, a criar, a contestar. Eu tenho que ter uma movimentação dinâmica dentro do processo educacional. E muitas vezes o aluno é reduzido à plateia do professor e a um tarefeiro que fica reproduzindo e repetindo aquilo que está no quadro, aquilo que está no livro didático. Então, essa questão que a Eveline traz, né, dessa escrita reprodutiva, ela é muito danosa, porque ela não estimula a criação do pensamento crítico nos estudantes, ela não estimula a autoria e a criatividade. Então, a gente sabe que a escrita é um espaço de expressão muito valioso. Quando a criança ou o adolescente é chamado
a escrever trazendo a sua identidade, a sua subjetividade, a sua autoria, ele tem um espaço valioso para se expressar, para exercitar essa escrita e para construir uma autoria. Escrever desenvolve a argumentação, a organização do pensamento, me ajuda a me encontrar como pessoa, me ajuda a aprimorar as minhas habilidades. Então, Eveline, eu acho que a gente tem que fazer uma defesa cada vez mais contundente de uma escola que estimule os estudantes a serem sujeitos e não objetos no processo educacional, e, em sendo sujeitos dentro do processo educacional, eles tenham espaços para que as suas vozes sejam genuinamente ouvidas, e ouvir a voz desses estudantes é valorizar práticas relacionadas à escrita autoral. Obrigada pela sua pergunta maravilhosa. Tem mais perguntas, gente? Ó, são 4h30. Não temos mais perguntas. Se não tiver, eu tenho mais conteúdo para trazer, tá? É porque eu estou querendo fazer algo mais democrático. Ah, chegou aqui uma pergunta. Da Moni. Passamos a vida fechando os olhos para tudo. Precisamos conversar mais sobre isso nas escolas, em família, na roda de amigos, principalmente sobre sex posting para menores de idade e preconceito. É verdade, Moni. A gente tem, como parte desse paradigma da educação bancária, sobre o qual eu falei, a gente tem uma concepção por trás desse paradigma da educação bancária. E aí deixa eu explicar por que é educação bancária, né? Porque o Paulo Freire fala sobre essa escola que faz depósitos de conhecimentos para que o aluno deposite numa prova. Então, ele usa a metáfora da educação bancária, lembrando aquela coisa dos depósitos bancários que a gente fazia, né? E também uma lógica em que você é um mero espectador, né? Você está ali nos bancos escolares como plateia do professor, você não tem uma atuação. Essa perspectiva da educação bancária, em que o professor faz meros depósitos e a única margem de ação do estudante é receber esses depósitos, ela também traz uma outra concepção muito empobrecida e muito aligerada de que educar é só transmitir conhecimento, né? E sim, educar é transmitir conhecimento, é permitir que os estudantes construam saberes, desenvolvam competências, mas não é e não pode ser só isso. Educar é um processo muito mais complexo, que significa isso que a Moni está trazendo aqui. Discutir todas as questões que nos atravessam, né? Uma escola fechada nos seus muros, que não dialoga com a realidade, é uma escola que não vai cumprir bem o seu papel. A escola precisa dialogar sobre as questões que interpelam e atravessam o jovem. Como é que a gente vai colocar o jovem dentro de uma bolha na escola, né? Então, é isso mesmo. Moni, a gente tem que discutir esses temas. Eu tenho a impressão que a Moni é jovem, estou vendo aqui o perfil dela. Deve ser pelo menos bem mais jovem que eu. E aí, Moni, estamos precisando de meninas assim como você, que tem essa compreensão e que paute esse debate para que a gente tenha na escola uma discussão mais qualificada sobre questões de gênero, questões de raça, porque olhar para essas questões a partir do currículo é um caminho muito interessante para a gente quebrar essas estruturas conservadoras e esses sistemas de opressão que insistem em continuar pautando a nossa cultura. Andréa Pires está perguntando se eu tenho experiência com o ensino de um país desenvolvido. Se sim, o que mais eles prezam, que aqui no Brasil é algo distante de acontecer. Então, André, o meu conhecimento sobre educação em países desenvolvidos vem muito das minhas leituras, das minhas pesquisas. Eu tive, em 2015, em Austin, no Texas, no South by Southwest, conheci conheci uma escola pública lá maravilhosa, e o que eu percebo? Eu acho que
é muito, assim, complexo a gente se comparar com outros países em termos educacionais, porque o Brasil, primeiro, é um país de dimensões continentais, né? É um país que tem uma extensão territorial e uma diversidade gigantesca. A primeira questão é essa. Essa dimensão continental, ela também está relacionada a uma questão da desigualdade social. A gente tem no Brasil, como principal elemento disparador dos nossos problemas educacionais, a nossa desigualdade social. Então, você tem crianças que não têm uma regularidade na escola porque elas precisam trabalhar. Você tem adolescentes que precisam abandonar a escola porque tem que se inserir muito cedo no mundo do trabalho também, né? Você tem crianças que vivem em situações muito precarizadas, que têm que caminhar quilômetros, né? Andar de ônibus por horas, ou mesmo ter que pegar um barco para poder chegar à escola. Então, a gente tem uma estrutura social e econômica muito precária. Eu vejo que muitos países que são desenvolvidos, eles já têm um funcionamento, uma estrutura social diferente da nossa, que já favorece uma educação melhor. Mas, para além disso, o que eu percebo? Nos países desenvolvidos, há uma política de valorização dos docentes, há uma política, por exemplo, em Portugal, se eu não estou enganada, não se admite mais do que 20 alunos dentro de uma sala de aula. Aqui no Brasil, a gente tem, nos anos finais do ensino médio, 45 estudantes por turma, e a gente tem professores que têm 15 turmas com esse número de aluno em cada turma. Então, são questões que depõem contra a qualidade, né? Eu acho que a diferença essencial entre o Brasil e outros países, primeiro, a sua característica de ser um país profundamente desigual, um país, inclusive, que foi escravocrata a maior parte do seu tempo de existência. Se a gente fizer as contas, a gente vai lembrar que dos nossos 520 anos como país, por mais de 300 anos, nós fomos um país que traficou, torturou, explorou e matou pessoas negras. Nós deixamos de ser um país escravocrata há pouco mais do que 130 anos. Isso significa que praticamente durante 4/5 da nossa história, né? Se a gente pegasse a nossa história e dividisse assim em 5, 4/5 da nossa história nós fomos um país escravocrata. Nós deixamos de ser um país escravocrata muito recentemente. Isso não é um detalhe pequeno, gente, porque por nós termos sido um país escravocrata durante tanto tempo, e mais ainda, por depois disso não ter sido criada nenhuma política de promoção de inclusão digital, de promoção de educação para pessoas negras que antes eram escravizadas. Pelo contrário, o Brasil foi criando uma forma de sistematizar, institucionalizar e estruturar o racismo. Então, ele criou leis que proibiam as pessoas negras de ter acesso à escola. O Brasil criou leis para estimular a migração de pessoas brancas, ofereceram grandes extensões de terras para elas plantarem e viverem aqui, ao passo que as pessoas negras que haviam sido escravizadas, exploradas, e que ergueram um país com a força do seu trabalho, ergueram a economia desse país, elas não tiveram direito a absolutamente nada. E isso não ficou no passado. E isso reverbera até hoje nas nossas vidas profundamente. É muito simbólico que a primeira pessoa a morrer com Covid-19 no Brasil tenha sido uma empregada doméstica. É muito simbólico que a gente tenha situações como a do menino Miguel, filho da Mirtz, trabalhadora doméstica, que não teve garantido o seu direito de não trabalhar no contexto da pandemia e perdeu o seu filho nas condições em que perdeu. Então, Andréia, o Brasil tem uma particularidade que não se registra em nenhum lugar no mundo. A gente tem historiadores que mostram que em nenhum lugar no mundo a escravização de pessoas negras se deu como ela se deu aqui no Brasil, de maneira tão perversa, de maneira tão vil, tão cruel, e o pior, né, depois que ela aconteceu, não se construiu nenhuma política para reparar todos aqueles danos que foram trazidos. Então, isso traz impactos para a educação, isso traz impactos estruturais para a sociedade,
A gente ainda tem muitos jovens negros em situação de exclusão social. A gente sabe que tem jovens brancos excluídos, é claro, né? A pobreza não é uma característica só das pessoas negras, a vulnerabilidade e a exclusão social, mas no Brasil, quando você faz pesquisas com recorte de raça, você percebe que os grupos que vivem em maior situação de vulnerabilidade social, sem acesso à água potável, à rede de esgoto, à saúde, né, básica, a serviço de saúde básica, de acesso ao mundo formal do trabalho, são as pessoas negras. Então, falar de educação no Brasil significa prestar atenção na questão da historicidade dos sujeitos e fazer as pazes com esse passado que a gente, inclusive, se recusa a discutir, né? Porque há pessoas que negam que haja qualquer tipo de problema em relação a isso. Acabei demorando em responder a sua pergunta, André, porque não é uma pergunta fácil, né? Então, qual a diferença do Brasil em relação a outros países? Ele precisa resolver a sua questão da desigualdade social, se ele quiser produzir uma educação de qualidade. E ele precisa investir de verdade em educação, porque os nossos recursos ainda são muito inferiores em relação ao recurso que aos recursos, né, que países desenvolvidos investem na educação. Eu estou sabendo que ainda tem pergunta, tem mais perguntas, gente? Estamos a 20 minutos do nosso tempo. Que legal, Messias. Estava precisando de uma pergunta dos meninos, né? O Messias chegou aqui para representar os meninos. Messias, muito obrigada por essa colocação. Ele diz assim, olha, Gina, eu sou professor da rede municipal no Recôncavo Baiano, região Marisqueira, e leciono robótica. É fantástico ver a interação e a liderança das meninas nas oficinas. Eu fico até emocionada ouvindo isso, né? Porque eu imagino aí o seu desafio de trabalhar numa região marisqueira, que deve ter alguns casos de muita vulnerabilidade, né? E levar a robótica para as meninas é potência pura, né, Messias? Como eu comentei aqui, a gente nasce dentro de uma cultura que faz com que a gente acredite que determinados espaços não são para nós, mulheres, né? Então, não é por acaso que há muito mais homens nas áreas de exatas e de tecnologia do que mulheres. Isso não é porque os homens são mais competentes. Isso é porque a cultura estimula os homens a irem por esses caminhos e desestimula as meninas. Então, quando a gente dá, por exemplo, para um menino blocos de montar, brinquedos de encaixar, a gente já está ali pavimentando um caminho para que esse menino desenvolva o raciocínio lógico, né, para que ele se sinta capaz, poderoso, para que ele sinta que ele é capaz de produzir, de montar e de criar. E aí, o que a gente dá para as meninas? Uma boneca, uma vassoura. O que a gente está dizendo para elas? Que o lugar reservado a elas é o espaço doméstico. Então, quando você me diz que tem meninas interessadas na robótica, a gente está vendo que essas meninas estão quebrando essa lógica machista, estão ocupando espaços que normalmente não são reservados a elas. E eu tenho certeza, Messias, que quanto mais a gente fortalecer e apoiar essas meninas, mais elas vão poder vislumbrar possibilidades identitárias a partir das quais elas sejam protagonistas da sua história e possam, muitas vezes, romper um ciclo de pobreza que foi imposto por questões sociais e econômicas, né? Então, parabéns por ser esse professor que está aí trabalhando robótica, estimulando as meninas, valorizando o trabalho delas, e obrigada por ter ouvido a gente aqui. Eu acho que não tem mais pergunta, né, meninas? Me fale aí no chat, por favor, se a gente tem mais perguntas. Ótimo, acabaram as perguntas, mas a gente tem 20 minutos aqui de conversa, né? Eu vou aproveitar cada minuto, tá, gente? Estou aqui bebendo água, porque falar durante tanto tempo, a voz da gente vai rateando, né? Então, eu queria aproveitar essa fala do Messias, já que não há mais perguntas, e trazer uma reflexão muito importante, né? Quando a gente fala sobre educação de meninas e meninos, e educação de um modo geral, é muito recorrente que a gente ouça as pessoas falarem assim, tem uma galera que fala sobre a ideologia de gênero, que não pode discutir gênero na escola,
E aí eu queria aproveitar essa colocação que o Messias traz para dizer que a escola trabalha gênero o tempo inteiro. O tempo todo a escola trabalha gênero, a família trabalha gênero, a sociedade trabalha gênero, justamente porque a gente está imerso nessa lógica das tecnologias de gênero, das pedagogias afetivas, que condicionam, colonizam os nossos afetos para que a gente tenha determinadas performances. Se a gente quiser realmente trabalhar para promover o fortalecimento da identidade das meninas, o empoderamento dessas meninas, a gente tem que parar para refletir sobre qual é a educação que a gente está promovendo para elas. Isso começa com uma reflexão sobre qual é a educação que elas recebem em casa. Então, a gente está agora, por exemplo, no contexto da pandemia, e os pais e as mães devem se perguntarem, na hora de dividir o trabalho doméstico, eu garanto a equidade entre o meu filho e a minha filha? Ou a gente ainda está reproduzindo essa cultura que diz que o trabalho doméstico é atribuição das meninas e que os meninos não precisam se preocupar com isso? Isso tem dois aspectos muito negativos. Cada vez que uma menina é demandada a fazer trabalho doméstico sozinha, ela perde um tempo importante que ela poderia estar usando para estudar. O segundo ponto é que cada vez que o pai e a mãe não permite que o filho trabalhe com atividade doméstica, esse pai e essa mãe estão deixando de educar esse filho para viver num mundo onde a igualdade de gênero será uma realidade. Um homem que não souber dividir o trabalho doméstico com a sua companheira, ele vai ter muitas dificuldades para manter um relacionamento, porque nós estamos formando as meninas para elas reivindicarem direitos iguais, né? Reivindicar que seus companheiros sejam parceiros de vida mesmo, e não achem que nós somos babás de homens adultos ou empregadas domésticas de homens adultos, né? Então, o primeiro ponto, a gente, como educador, como pai, como mãe, deve perguntar o seguinte: que tipo de conversas que eu tenho com a minha filha? Eu estimulo a minha filha a pensar no casamento como uma alternativa de sobrevivência para ela, ou eu trabalho para que a minha filha possa ter o protagonismo na construção da sua história? Eu lembro, por exemplo, que a minha mãe, Dona Djanira, maravilhosa, né, uma mulher que só estudou até a 4ª série primária, quando frequentou o Mobral, já adulta, foi alfabetizada pela irmã mais velha. A minha mãe tinha 2 ditados muito preciosos. Ela dizia assim: minha filha, nunca dependa do homem para viver, nunca dependa do homem para nada, seja dona da sua história. E outra coisa que ela me falava: quando disserem que você não cabe em um lugar, é para lá que você vai. Então, esse era o jeito da Dona Djanira dizer para nós éramos 4 filhas e 2 filhos, né? Era o jeito da Dona Djanira dizer para a gente o seguinte: levem a escola a sério, porque o melhor casamento que você pode ter é com a educação. E eu levei isso muito a sério e fez todo sentido para mim. Então, a gente deve se perguntar se nós, no nosso ambiente familiar e doméstico, a gente está estimulando e apoiando as meninas para que elas possam estudar, e é necessário haver coerência nesse apoio, né? Então, vou dar um exemplo dos meus pais. Eu nasci numa região em Ceilândia, uma região periférica do Distrito Federal, em que era muito recorrente que quando as meninas chegassem a uma determinada idade, as pessoas estimulavam essa menina a fazer trabalho doméstico, a ser babá. Então, era muito recorrente que até pessoas da família, numa situação econômica um pouco melhor que a nossa, fossem atrás para que nós fizéssemos trabalho doméstico e abandonássemos a escola. Meu pai e minha mãe eram muito coerentes. Eles não só falavam discursivamente sobre a importância de valorizar a escola, mas eles tinham uma prática muito coerente com isso, né? Meu pai e minha mãe nos estimulavam a estudar, e quando alguém batia na nossa porta dizendo que a gente tinha que trabalhar como empregada doméstica, ela mesma dizia: minha filha, se você for trabalhar como empregada doméstica, você vai terminar os seus dias limpando o banheiro dos outros. Então, é melhor hoje você se vestir de maneira mais simples, talvez não ter o sapato que você gostaria de ter, mas poder vislumbrar um futuro para você. Então, é importante que as famílias apoiem a educação das meninas. E um outro ponto é a escola pensar em como é que ela performa em relação a essa questão de gênero.
Eu, ao longo dos meus 29 anos de trajetória como professora, eu vi muitas práticas dentro da escola que atentam contra a questão da igualdade de gênero. Então, a gente percebe, por exemplo, uma tutela sobre o corpo das meninas, no sentido de dizer que não são os meninos que têm que controlar os seus impulsos, são as meninas que têm que cobrir os seus corpos. Ou, muitas vezes, uma outra prática recorrente é, na educação infantil, a escola adotar aquela ideia de que tem brinquedo para menino e tem brinquedo para menina. Reforçar essas tecnologias de gênero que limitam e reduzem os espaços de atuação de meninas e ampliam os espaços de atuação de meninos. Um outro cuidado que a gente tem que ter é de reconhecer e valorizar o talento das meninas que têm altas habilidades. Parte da cultura machista é não reconhecer nas meninas seus talentos. Muitas vezes o menino, por fazer uma coisa mínima acima da média, ele é super valorizado, ele é encaminhado para um programa de altas habilidades, né, de superdotação. E às vezes você tem uma menina genial na escola que não é percebida e não é notada porque a cultura machista faz com que a gente não perceba as meninas, ou que a gente só olhe para elas a partir dessa ótica, dessas lentes que desumanizam, objetificam e subalternizam as mulheres em relação aos homens. Estou vendo aqui que nós vamos acabar às 4h55, estamos pertinho de acabar. Eu quero aproveitar esses minutos finais aqui para dizer o seguinte, mais uma vez, né? Se a gente quiser construir um país melhor, mais justo, mais bonito, a gente vai precisar fazer um trabalho muito sério, muito comprometido com a educação. Nós estamos aqui agora passando por um momento histórico que envolve uma crise muito grave, que é a crise da Covid-19, e talvez a gente vá levar alguns anos para se recuperar de tudo que está acontecendo. A gente já registra uma queda no PIB, né, de 10%. A nossa economia já está bastante fragilizada. E como eu imagino que há muitos docentes me ouvindo aqui agora, muitos professores e professoras, eu queria convidar vocês para a gente fazer um acordo entre nós, que é firmar o compromisso de não abrir mão de nenhuma criança e de nenhum adolescente. Eu gostaria muito que a escola, num momento crítico como esse, ela se traduzisse em ponto de apoio, de acolhimento, de escuta para cada criança, para cada adolescente, para cada família que está atravessando essa crise. Não é que a escola tenha que dar conta de fazer tudo, mas ela ocupa um lugar muito privilegiado, porque, como eu disse, ela é o aparelho do Estado que chega primeiro às famílias, que primeiro sabe de uma criança que está tendo seu direito violado. E é a escola, é a atribuição da escola acionar as redes de proteção quando percebe uma criança nessa situação. Então, eu quero parabenizar os professores e professoras do Brasil que estão nesse momento de crise, lutando muito em favor da educação pública, dando o seu melhor, se reinventando, se aproximando ainda mais das novas tecnologias, do mundo digital, e fortalecer esse acordo de que a gente dê um abraço na escola, de que nenhum estudante seja deixado para trás, que nenhum docente seja deixado para trás, e que a gente consiga atravessar essa grande crise, né, juntos, porque quando a gente passa por um problema como esse, de mãos dadas, ainda que simbolicamente, porque agora ninguém pode pegar na mão de ninguém, né, mas de maneira simbólica, né, se a gente está aqui unido, fica mais fácil passar por tudo isso, né. E aí, para finalizar, eu queria agradecer muito a Campus Party por me dar a oportunidade de falar para um público tão especial. Eu sempre digo que eu sou uma professora de nativos digitais e sou uma eterna migrante digital, porque o mundo tecnológico muda numa velocidade tão absurda que parece que você nunca está suficientemente qualificado para acompanhar tudo. Mas um projeto como a Campus Party, a Include, é uma resposta muito importante para a gente promover a inclusão digital de crianças, de adolescentes, de professores e professoras, porque eu sei que também está na agenda da Campus Party
um trabalho voltado para docentes. Então, quero aproveitar esse espaço aqui que me foi dado para agradecer por esse convite tão honroso, para dizer que, para mim, é um prazer, de alguma maneira, estar somando a esse projeto e pedir que quem é professor e professora que está nos acompanhando aqui, acompanhe esse projeto e faça a interlocução com a Campus Party, com a Include, para que a gente possa ter mais laboratórios de robótica espalhados pelo Brasil inteiro, em especial nas áreas periféricas e de maior vulnerabilidade social, porque, como eu disse aqui, hoje, promover inclusão tecnológica, inclusão digital, é importante para que a gente possa garantir inclusão social. Então, saio dessa conversa sobre o projeto Mulheres Inspiradoras, convidando a todos nós que estamos aqui a sermos pessoas inspiradoras, que usamos os nossos talentos, os nossos recursos, o nosso tempo para colaborar na construção de um mundo mais justo, mais bonito, em que nenhuma menina e nenhuma mulher sejam violadas. Muito obrigada, gente. Até mais.